E aí, rapaziada que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai avaliar esse Chery Arizo 5, um carro com motor 1.5 turbo, uma boa relação de marcha. E eu vou começar aqui mostrando para vocês os detalhes externos do carro. Aqui na frente do Arizo a gente tem essa grade Black Piano com efeito colmeia, que na minha opinião dá um ar um pouco esportivo para o carro, e também um design moderno, já que ela é toda Black Piano, como eu falei. A gente também tem esse logo aqui da Caoa Chery, que é o novo logo que eles estão usando a partir de 2019, com um cromado que puxa aqui para as laterais, lembra também um design um pouco mais moderno, algo um pouco mais sofisticado, mas no geral é tudo plástico mesmo. Embaixo a gente tem essa grade colmeia, que lembra um pouco o efeito de cima, mas ela é um pouco mais simples, inclusive a pintura dela, ela é aquele plástico cru, não chega a ser um Black Piano mesmo. Aqui a gente tem o conjunto óptico do Arizo. É um farol muito bonito que tem a composição em LED com o projetor. Aqui a gente tem a parte da milha do Arizo. Ele não tem um farol de milha propriamente dito, mas ele tem esse DLR aqui que já ajuda bastante na iluminação de pisos um pouco mais baixos. Aqui, nesse acabamentozinho aqui da milha, ele imita aquela grade ali de baixo, porém ela não é vazada. Aqui a gente tem o conjunto de roda e pneu do Arizo. Nessa versão de entrada ela utiliza uma aro 16, podendo ter aí a versão com aro 17. Nessa versão 16 ele utiliza pneus 205/55 de medida 91V, que é o índice de carga. As rodas elas têm um desenho bem bonito e é um prata brilhante, metálico. Se vocês separarem bem, aqui na parte de trás da roda a gente tem disco a freio na dianteira, inclusive esse mesmo padrão é repetido para a traseira também. Aqui nós temos um lindo conjunto de retrovisor que vem com esse pisca integrado, que realmente dá um toque mais charmoso para o carro. Aqui a gente tem a lateral do Arizo, que conta com sensor de travamento e destravamento na porta, já que a chave é presencial. Nesse modelo aqui, ele está com um acessório ali de protetor das portas, e também está com módulo de subida e descida dos vidros automático. Descida quando destrava e subida quando trava. Aqui a gente tem toda a traseira do Arizo, que tem o logo da Caoa Chery aqui atrás, o escrito Caoa Chery, a identificação do modelo, o motor e o tipo de combustível que ele aceita, além de uma câmera de ré, e também tem esse friso cromado que dá um visual mais legal para o carro, e as lanternas que são LED, Full LED, são muito bonitas, eu vou mostrar aí para vocês. Lembrando que esse carro conta com sensor de estacionamento, que inclusive auxilia junto com a câmera de ré. Aqui a gente tem a iluminação de placa do carro, que trabalha com LED torpedo. Temos a câmera de ré, e também aqui a gente tem o acionador do porta-malas, que é uma trava elétrica. Bom, como o próprio para-brisa fala, fabricado no Brasil, graças a Deus. E aqui a gente tem a anteninha tubarão, que faz a função FM e AM do rádio. Aqui a gente tem o bocal do tanque, a abertura dele é um acionamento por uma alavanca que tem ali perto do volante. E aqui a gente tem a abertura do tanque, que não necessita de chave. Aqui a gente tem uma lanterna de neblina junto com a luz de ré que é acionada. Aqui a gente tem o porta-malas do Arizo, ele é um porta-mala muito bem revestido, não se vê nenhuma lataria nele. Temos aqui também na tampa um revestimento e uma alça de segurança, para caso você seja sequestrado, você consiga sair do carro. Aqui nós temos o step do Arizo, um step muito menor que a roda original, pelo menos em largura. Temos também o triângulo e as ferramentas necessárias para fazer a substituição do pneu. E temos também os tapetes originais do carro, que foram trocados por tapetes de borracha Borcol. Vou começar aqui mostrando para vocês o painel dele, principalmente as funções dele. Depois a gente passa para a parte de acabamento, mostrando os detalhes internos do carro. Aqui a gente tem a central do Chery. É uma centralzinha bem completa que equipa as versões RX e RXT, que é a versão top de linha. Conta com conectividade Bluetooth e com as funções do, por exemplo, cartão SD e do rádio. E também conta com o Apple CarPlay e o Android Auto. O Apple CarPlay aqui permite várias funções, dentre as mais legais o uso do Spotify, que permite você ter acesso às suas playlists. Não permite você ver ela completa, mas permite você passar as músicas. E esse carro aqui conta com um som muito bom de fábrica. A central conta com algumas opções de entrada, como por exemplo o SD que fica aqui, ó,
E também conta aqui com o USB, onde você pode conectar seu celular, um pendrive, qualquer dispositivo que seja compatível com a central. Também contamos aqui com tomada 12 volts, além das funções para música e para entretenimento. Ela também tem a função da câmera de ré. Quando você engata a ré do veículo, ele já aciona a câmera, que é uma câmera com um sensor de estacionamento, ou seja, ele faz aquele bipzinho chato, indicando se o objeto está próximo ou não. E o mais legal é que ela é direcional, então conforme você esterça o veículo, ela aponta a direção para onde você está indo. Além de te dar as camadas vermelha, amarela e verde conforme a proximidade do outro veículo. A gente tem aqui equipado nesse carro um câmbio CVT de 7 velocidades, óbvio que são 7 velocidades simuladas, porque o CVT é uma transmissão contínua. E a gente tem o parking, a ré, a marcha direcional e a marcha reduzida do carro, e também tem a função de ativar o Sport ou o Economia do carro. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado tradicional, movido a botões. Aqui tem a regulagem da temperatura, aqui é da velocidade da ventoinha, aqui tem controle do ar-condicionado, se você quer que vai para o para-brisa, dentre outras funções como recircular ou puxar o ar de fora. Porém faltou ser bisona, não sei se na versão RXT tem a possibilidade de ser bisona. Aqui a gente tem o volante do Cherry ISO 5, ele é um volante revestido em couro, apesar de ser um couro um pouco mais duro, ele ainda dá uma pegada esportiva e permite uma melhor facilidade na hora de dirigir o carro. Lembrando que esse carro aqui conta com direção elétrica, apesar que ela não é uma das mais leves que eu conheço, mas é bem confortável. Conta também aqui com o Start Stop, fica aqui do lado. Ele conta aqui com os botões da central multimídia, como abaixar e aumentar o volume, passar as músicas, mudar os modos de rádio FM para qualquer outro tipo de mídia. E aqui a gente tem a função do computador de bordo do veículo. Então o computador de bordo ele tem algumas coisas disponíveis, como por exemplo essa primeira, que é quanto que o carro faz por litro e a distância até acabar o combustível, apesar que a gente já percebeu que elas não marcam muito bem. Inclusive o dono reclama que, apesar dali estar apontando 9,2 km por litro, esse não tem sido o consumo real do veículo. Então a gente passa aqui, ele tem um indicador de pressão dos pneus, que a gente geralmente só encontra em carros mais completos, principalmente carros importados. Temos também o ajuste de idioma, ajuste do relógio e quantos litros tem pela quilometragem que falta. O painel ali ele indica também, como eu mostrei para vocês, se o carro está no modo econômico ou no modo esportivo. Indica qual que é o tipo de mídia que tá. Então, por exemplo, tá aparecendo FM ali, mas se eu vier aqui, por exemplo, eu vim e mudei agora para o Spotify, que é pelo Apple CarPlay, ele não aparece nada. Se eu conectar por Bluetooth, ele vai aparecer ali que está conectado via Bluetooth, então ele indica para você como que a central está trabalhando. Conta também com retrovisores elétricos, uma pena ele não ter o rebatimento elétrico do retrovisor, mas já é uma função que ajuda bastante. Assim como conta também com regulagem de altura dos faróis dianteiros. Lembrando que todas as versões vêm com vidro elétrico nas 4 portas, travamento e destravamento, e podendo bloquear o acesso do usuário ao uso do vidro. O Cherry ISO 5 tem um acabamento muito bom nas portas, a gente pode passar a mão e a gente não sente nenhuma rebarba ou alguma parte meio mal encaixada do plástico. Tem tudo um bom acabamento, um bom encaixe. Maçaneta aqui um pouco cromada, que dá um toque um pouco mais moderno para o veículo. Aqui ele tem um friso meio cinza, lembra inclusive o acabamento que tem na porta do Jetta. O Jetta ele tem um acabamento bem parecido, então também deu um ar moderno para o carro. Ele não tem um revestimento aqui, mas tem um plástico perfurado, também dá um visual um pouco mais legal para o carro. E aqui ele conta com um couro que dá também um toque mais gostosinho para a porta, apesar de que só tem esse acabamento aqui. Tem bons porta-trecos com bons volumes, aqui cabe tranquilamente uma garrafa d'água, e aqui dá para você pôr o que você quiser, literalmente, aqui cabe muita coisa. Porque aqui provavelmente deveria ter um pino de acionamento, o que eu achei que ficou meio feio, poderia ter simplesmente reto, talvez deixar um visual mais legal para o veículo. O teto do Arizo 5 tem um acabamento legal, mas a gente pode ver que é algo bem sintético. Você sente a hora que você passa a mão, que ele é meio áspero e não é tão macio quanto se espera. O parasol do motorista não conta com espelho, nenhum tipo de iluminação, ele é literalmente simples, não tem nem aquele bolso que geralmente tem para você pôr o documento do veículo. Aqui na parte central de iluminação a gente tem essa luz, que é a luz central de posição ou de abertura das portas. Temos também a luz para cada passageiro, podendo ser acionada individualmente. E temos aqui 2 pingos de LED, que em modo noturno do carro, ele dá uma leve iluminada aqui no console central do veículo. No parasol aqui do passageiro a gente conta com o espelho, mas infelizmente faltou. Lembrando que esse carro aqui está com 5.141 km, faz mais ou menos um mês que ele está com a gente. Temos aqui os puxadores, tão popularmente conhecidos, chamados de puta que pariu. São até que bem acabados, com um acionamento até tranquilo. O porta-luvas do Cherry é até bem generoso, e o mais legal é que ele tem
meio com assistente para não descer de uma vez. Para vocês terem noção, eu vou pegar aqui um celular, colocar. Ele cabe simplesmente reto, ainda sobra aí uns 3, 4 dedos, então é um porta-luva muito generoso. Aqui a gente tem a parte do console central do veículo. Temos 2 porta-trecos, esse daqui em específico que é onde geralmente se coloca a chave, apesar de que ela funciona se estiver no seu bolso. Aqui nos bancos do Arizo RX, a gente tem um banco em tecido, diferentemente daquele banco em couro que é utilizado na versão RXT, mas ainda assim é um banco muito confortável que te agarra conforme você anda com o veículo. Ele tem um acabamento um pouco mais liso, com costura branca, e aqui ele tem um acabamento um pouco mais diamantado, idêntico ao que é utilizado em alguns couros. Esta versão RX ela não conta com teto solar, mas esse teto é disponível na versão RXT. A porta traseira do veículo tem o mesmo acabamento que é utilizado na porta frontal, inclusive com aquele couro aqui, ó, que dá um toque mais gostoso à porta. Por exemplo, o Jetta da nova geração não tem esse acabamento na porta de trás, então infelizmente esse carro não tem nenhum som assinado, como por exemplo o Sony ou JBL, mas conta com o som o som dele não é assinado, como por exemplo de alguns outros carros que são da Sony ou JBL, mas conta com o som do próprio modelo Arizo, que é um som de ótima qualidade. O tapete desse veículo original, como eu falei para vocês, foi substituído por esse tapete Borkov, que é o tapete mais prático para o dia a dia por se tratar de um tapete de borracha. Esse carro ele veio com plástico para proteger o carpete, provavelmente de sujeira, veio direto da concessionária assim, ele pode ser removido, mas o dono optou por ainda não remover. O mais interessante é que a Caoa Chery decidiu fazer um porta-treco bem aqui no túnel central. A única coisa é que ele é muito raso. Para vocês terem noção, não cabe nem um celular direito no porta-treco. E eu costumo chamar esse porta-treco de apoio de pé, porque é a única função que ele tem aqui dentro desse carro. Um ponto positivo para o Caoa Chery é que ele conta com um cinto de 3 pontas para todos os ocupantes do veículo. Uma pena não ter aquele famoso apoio de braço central, que traria mais conforto aos ocupantes, mas em compensação ele traz Isofix. O banco da frente está regulado para mim, eu tenho mais ou menos 1,78 de altura, e vocês podem ver que ainda sobra um bom espaço para a perna. O único ponto negativo é que o assoalho é muito próximo ao banco, então acaba que sobra uma fresta entre a perna e o banco, o que pode cansar numa viagem longa. O túnel central não é muito alto, mas infelizmente também não é plano. Tem cerca de mais ou menos 4 dedos de altura. Lembrando que esse carro aqui tem alto-falantes aqui para os ocupantes de trás, tanto na porta quanto aqui no final. Esse carro tem um ótimo isolamento acústico, tanto que a gente está, por exemplo, agora parado há mais de 30 minutos e a gente não escuta praticamente o motor. Você só vai escutar o motor quando você dá uma pisada no carro para ele andar um pouco mais, que aí você vai acabar ouvindo o turbo do veículo. O painel do Arizo é bem bonito, ele conta com contageiros e com velocímetro com esse tom vermelho que dá um tom de esportividade. E lembrando que a seta dele é emulada, então se eu ligar a seta ela faz barulho, mas se eu engatar a ré, o barulho some. O painel de instrumentos também tem um detalhe meio cromado, na verdade ele lembra quase que um cinza, ele é um cromado levemente cinza que também dá um ar mais moderno para o carro. Ele também tem um cromado aqui nas saídas de ar-condicionado, tanto para cá quanto para as laterais, e nas saídas laterais a gente tem aqui o bloqueio do vento que vem. Temos uma saída aí que é utilizada quando a gente direciona o ar para sair lá no para-brisa. Ele sai uma aí também, tanto para o passageiro quanto para o ocupante, para dar uma melhor climatizada dentro do veículo. O som desse carro é muito bom e por isso ele também conta com tweeter nas colunas. Infelizmente nesse carro aqui a gente não tem uma luz central, que ajudaria na iluminação dos ocupantes que estão atrás. Na parte do espelho retrovisor, a gente tem aqui um sensor de luminosidade, então quando fica à noite ele tem um acendimento automático dos faróis. Aqui a gente tem a abertura do tanque de combustível e aqui nós temos a chave presencial do Caoa Chery, que é uma chave que permite o travamento e destravamento das portas.